Questão de número 1. Tá? Um cliente contratou um financiamento com sistema de amortização Price, no valor de 200 mil, prazo de 60 meses e taxa de juros de 1,2% ao mês. Sabendo que a prestação 20 tem o valor de 4.695, calcule o valor da prestação 40, considerando que a taxa permanece constante. Beleza. A questão aqui está nos trazendo, então, nossos tipos de amortização, nossos sistemas de amortização, tá? Se tratando de um financiamento pela tabela Price, né, pelo sistema Price. Tá? O ponto mais importante aqui, e aí se ainda não foi percebido, né, vai ser logo percebido, que basta saber conceitualmente a diferença entre uma e outra, que já te dava bastante a possibilidade de fazer, sem fazer um único cálculo. Por quê? Tá? Então, o sistema Price, ele parte do princípio que a gente vai ter parcelas sempre iguais. O que vai mudar ao longo do tempo vai ser a proporção entre juro e amortização que compõe a parcela. Tá? Então, no começo tem mais juros e com o tempo a amortização vai crescendo, os juros vai caindo, vai se alterando essa proporção dentro da parcela que permanece sempre igual. Tá? Então, a parcela em si, né, não muda, o que muda é o que está lá dentro. Sabendo disso, a gente já consegue resolver. Mas outras formas que, quando não aparecer, obviamente, o valor da parcela no enunciado, que a gente precisa, né, fazer cálculos para resolver, a gente pode linkar diretamente que Price, nós vamos utilizar HP para resolver. Tá? Então, Price ela vai ser um trabalho muito mais de saber manusear HP, entender o raciocínio e manusear HP. Enquanto a tabela SAC acaba sendo mais manual, em que a gente vai ter que fazer, né, mais cálculos em relação a descobrir o valor da amortização constante, tirar a taxa de os juros, utilizando a taxa de juros sobre o saldo devedor. Antes da gente entrar nesses pequenos detalhes, vamos resolver essa questão aqui que, né, já está praticamente dada, uma vez que a gente saiba os conceitos. Mas digamos que nós nos confundimos. Não temos certeza a respeito, se é fixa, se a tabela, se a parcela é igual ou não. Como é que nós resolveríamos essa questão aqui? Tá? Então, trazendo a nossa HP para a tela, como eu acabei de comentar, o sistema Price, nós vamos utilizar a HP, as teclas financeiras da HP. Tá? Só garantir que ela esteja zerada. O que a gente vai fazer aqui? Tá? Estamos tomando um financiamento, certo? Esse financiamento tem aqui os dados importantes que a gente precisa saber. 200 mil é o valor que eu estou tomando, prazo de 60 meses e taxa de juros de 1,2 ao mês. Tá? Então, essas aqui são as informações que nos são relevantes para fazer o cálculo de qual que seria a parcela caso ela não estivesse sendo informada aqui. Tá? Então, para resolver isso, nós vamos utilizar 200 mil, que é o nosso valor tomado nesse financiamento. Ele vai ser o nosso PV. Tomei ele lá no momento que eu contrato esse financiamento. Tá? Eu tenho que são 60 meses, acabei riscando em cima ali, mas são 60 meses. N, minha taxa de 1,2 ao mês. Ao final desse financiamento, concordam que eu quito ele, que eu zero? Quito a dívida? Então, zero no meu FV, meu valor futuro é zero. E se eu puxo aqui a nossa parcela, nossa prestação, vai trazer o valor da parcela que a gente está vendo aqui e está vendo, consequentemente, aqui na alternativa A. Tá? Tão simples quanto. Sistema de amortização, Price, HP. Sem mistério algum, saber mexer nas teclas. O que pode acontecer para deixar essa questão um pouco mais complexa seria entregar a taxa ao ano. A gente tem que passar na equivalência de taxa ao mês. Então, cuidar se está o ano e o período está condizente com a taxa. Tá? Cuidar isso.
E, fora isso, a HP resolve praticamente que quando a questão for um sistema de amortização price. Tá? Nesse ponto, tá, falando da diferença entre price e saque, a price ela vai acabar sendo mais cara para quem está tomando, tá? Partindo do princípio que as premissas são as mesmas, e escolher entre saque e price, a price vai ser um pouco mais cara, vai pagar um pouco mais de juros, isso que eu me refiro quando eu falo que vai ser um pouco mais cara, porque a amortização constante, a tabela saque, ela diminui mais rapidamente o saldo devedor. Consequentemente, a taxa de juros que é aplicada sobre um valor menor vai fazer com que eu pague menos juros ao longo do tempo. Então, a price acaba sendo mais cara, a amortização constante acaba fazendo com que a gente tenha um menor pagamento de juros ao longo do tempo. Tá? Ela começa a bater mais o saldo devedor. Tá? Então, a questão aqui, uma questão se estamos bem alinhados do ponto de vista conceitual, nível, nem brincaram ali para não zerar. Tá? Então, só realmente estou trazendo ela aqui com algumas, digamos assim, pegadinhas, falando ali constante para a gente, né, talvez confundir, tá? Mas o mais importante é a gente ter essa clareza para que no momento da prova a gente consiga, né, acessar esse conhecimento que a gente já adquiriu, sem o nervosismo a gente conseguiria, né, trazer essa questão para o nosso lado mais facilmente. Beleza? Então, primeira questão aqui, uma questão só para a gente aquecer para a noite de hoje, tá? Lembrando de conceitos, a gente está safo em relação à alternativa correta, a alternativa de letra A. Beleza? Dúvidas? Se não temos dúvidas, vamos avançar, então. Questão de número 2. O estagiário está auxiliando um cliente empresário na escolha entre 2 investimentos produtivos para sua empresa. Ambos os projetos exigem um aporte inicial e têm duração de 4 anos, com entradas de caixa anuais previsíveis. O cliente estabeleceu uma taxa mínima de atratividade de 10% ao ano, baseado no custo de capital do negócio. A seguir, os dados fornecidos. Projeto A, investimento inicial de 100 mil e entradas de 30 mil por ano durante os 5 anos. Projeto B, investimento inicial de 80 mil e entradas de 26 por ano durante esses 4 anos. A pergunta é, qual projeto deve ser escolhido com base no VPL, no valor presente líquido? O que a gente está fazendo aqui? A gente está comparando 2 projetos de investimentos, 2 hipóteses de investimento. Isso aqui, mais vida real, impossível. Tá? O ponto principal aqui, tá, é entender o conceito-chave. O que é o VPL? Tá? O valor presente líquido nada mais é do que o quanto valor esse projeto vai gerar. Tá? Comparado ali, considerando uma taxa mínima de atratividade, que, como bem diz no enunciado da questão, que é o custo de oportunidade, que é o custo de capital do negócio. Tá? Então, entre eu aplicar, deixar, né, na minha taxa mínima de atratividade, nesses 10%, e seguir no projeto A, no projeto B, o quanto que isso vai me deixar mais rico a valor presente. Então, o que a gente vai fazer é trazer esses valores, tá, a valor presente para entender a viabilidade de cada um. Se eu devo seguir ou não. Tomada de decisão, embasada em cálculo, embasada no conhecimento financeiro. Tá? Quais são, então, as premissas? A gente vai, através de um VPL negativo, entender que esse projeto não é lucrativo. Ele vai me deixar menos rico em comparação aí à taxa mínima de atratividade que eu tenho. Eu perco valor no tempo se eu escolher esse projeto. Então, se o VPL for negativo. Se o VPL for 0, ele é equivalente ao colocar, a pensar na taxa mínima de atratividade. Aí a tomada de decisão não vai ser do ponto de vista financeiro, vai ser do ponto de vista, talvez, de assumir o risco, né? Talvez não seja vantajoso, talvez seja do ponto de vista de um ganho não financeiro, um ganho de reposicionamento, de imagem da empresa. Tá? Então, isso, né, obviamente, poderia ser considerado, falando de vida real, mas o que a gente quer aqui na questão é quanto que eu vou ganhar de dinheiro nisso aqui. Então, se o VPL for positivo, o projeto é viável, mais vantajoso do que a minha taxa mínima de atratividade. Tá? Então,
primeiro ponto que nós temos que fazer aqui é levantar as questões, as informações da questão, certo? Então, o que nós temos aqui? Tá? Então, nós temos que existe um aporte inicial, duração de 4 anos, tá? Taxa mínima de atratividade, a nossa TMA de 10%, tá? E os dados que nós temos ali. Então, no projeto A, 100 mil de investimento inicial e entradas iguais, regulares, de 30 mil por 4 anos. Projeto B, 80 de investimento inicial e entradas de 26 mil, também regulares, por 4 anos. Percebam aqui, eu trouxe para facilitar a nossa execução. A ideia não é ficar brigando com o HP, ele lançando um monte de número, mas entender o que a gente está fazendo, beleza? Então, eu trouxe entradas regulares. Pode ser que na prova traga de maneira irregular. A gente vai ver agora como é que a gente faz isso. Mas o mais importante para a gente ter isso bem claro é desenhar esse fluxo, tá? Então, eu trouxe aqui para ficar mais fácil de nós visualizarmos que o projeto A segue o fluxo desenhado acima e o projeto B, o de baixo. Todos de acordo? Alguém discorda disso aqui? Não, né? Então, trouxe o textual para parte mais visual para a gente entender melhor a questão. Beleza? O que a gente faz aqui? A gente está falando de um fluxo de caixa em que há um desembolso inicial e depois entradas anuais nesses projetos. O que nós vamos fazer, então? Vamos puxar nossa HP para o jogo. Tá? Então, trazendo a nossa HP para o jogo, deixa eu apagar aqui os riscos azuis, que foram o levantamento das informações. Tá? E vamos calcular. Zerando HP, certificando que ela está zerada. Deixa eu só manter nossa TMA destacada aqui. E aí nós vamos para os cálculos. Que teclas nós vamos utilizar para fazer um fluxo de caixa, um cash flow? As nossas teclas financeiras, porém, na função azul da HP. Beleza? Essa função azul, se olharem bem aí na HP de vocês, é um CF0 CFJ, que significa cash flow, fluxo de caixa. Tá? Então, vamos utilizá-las para chegarmos na nossa resposta sobre valor presente líquido. Beleza, começando então pelo projeto A. Tá? O que nós temos aqui? Primeiro, nós temos um desembolso de 100 mil reais no projeto, investimento inicial. Então, 100 mil, CHS, porque ele é um desembolso, tá? Bem desenhado no fluxo. G, para acionar a função de cash flow da HP, CF0. Ok? Depois, nós temos a cada ano uma entrada de 30 mil. 30 mil, positivo, porque é uma entrada, estou recebendo, G, CFJ. Eu poderia aqui lançar 30 CFJ novamente para o ano 2, 30 CFJ e 30 CFJ para os 4 anos, certo? Como eu tenho um fluxo regular, eu posso utilizar a função NJ, que quer dizer para HP que esse fluxo se repete por N vezes. Ok? Então, lançado 30 CFJ, vou lançar 4 NJ. Significa dizer que tem 4 entradas de 30 mil. Certo? Agora, eu vou inserir o meu 10%, que é minha TMA, tá? Minha taxa mínima de atratividade. 10. E se nós fizermos tudo certo, nós vamos chamar o NPV, que equivale ao VPL, o valor presente líquido, tá? Net Present Value, tá? F, NPV.
Tá? Então, aqui, tá? Deixa eu só refazer rapidamente com vocês aqui, porque acredito que não tenha pego. De novo, 100 GCFJ, CF0, desculpa, o investimento inicial, 30 mil CFJ por 1, 2, 3 e 4. %. Agora sim, tá? Tinha alguma sujeira na HP, tá? Então, nosso VPL é menos 4.904. Ou seja, significa dizer que o projeto A não é viável. Porque se eu seguir o projeto A, em comparação, né, com a minha taxa mínima de atratividade, eu não vou ter não vou gerar valor em comparação com o que eu poderia no meu custo de capital do negócio. É isso que significa, tá? Então, temos um certo conforto aqui de dizer que o A não seria um bom negócio do ponto de vista financeiro. Beleza? Acompanhamos até aqui o raciocínio? Alguém ficou com alguma dúvida na execução? Vamos passar agora para B, que se não ficou tão fluido, agora a gente vai repetir o processo e vai se tornar cada vez mais fluido. Raciocínio igual, tá? Na B, eu tenho 80 mil de desembolso no meu investimento inicial para largar no projeto. Então, 80 mil negativo, está saindo do meu bolso, G, CF0. Depois nós temos 26 mil de retorno, ano a ano, né, de entrada de caixa, G, CFJ, durante 4 anos, GNJ, ele se repete regularmente. Minha taxa mínima de atratividade, 10. F, NPV, para chamar o valor presente líquido, 2.416. Tá? Então, aqui nós temos que o A deu VPL negativo, ou seja, não é viável. O B deu VPL positivo, nós vamos ficar a valor de hoje, 2.416 mais ricos em comparação, escolhendo o projeto B. Se nós fizermos tudo certo, a resposta correta é a resposta B. O projeto B deve ser escolhido, pois possui VPL positivo. Beleza? Dúvidas, pessoal? Fala, Lucas. Preston, eu falei aí. Mas Já basta. Pode falar. Se você pode falar que eu já fiz o CFP50. E, cara, a maior dificuldade que eu vejo é que o nível de questão que vocês estão elaborando no fórum, ele é muito baixo em relação ao que a prova na prova na hora. Eu não sei se é só para mim que o áudio tá ruim. Deixa eu tentar melhorar aqui. Gabriel, não é só para você, não, tá? A gente não tá ouvindo. Vocês, tá um pouco abafado. Vocês me ouvem agora? Agora melhorou. Desculpa aí. O que eu fiz o CF50, fiz o CER recentemente também. O que eu vejo, cara, de repente pode ser até uma dica, o nível das questões que os fóruns estão apresentando é muito baixo pelo que é cobrado no CFP, entende? Eu fico com essa impressão, entende? Então, assim, esses cálculos que apresenta, não só esse, como nos outros fóruns que teve, bacana, tal, mas ele, sei lá, acho que ele é muito baixo o que ele cobra pelo comparativo com a prova, entende? Entendo. Eu achei tá lindo, você explicou perfeitamente. Nas aulas públicas é a mesma coisa, é lindo, maravilhoso. Só que na hora da prova, meu amigo, não vem essas perguntas mamão com açúcar aí, não, cara. Vem pegando mesmo. E eu até chamar o Germano para falar isso para ele. Falei, irmão, é espetacular, tá tudo lindo, eu gosto de tudo. Porém, os níveis de pergunta tem que estar vindo tanto quanto igual da prova, cara. Porque se não chegar lá na hora da prova, você fala, pô, ferrou, cara. Entende? Então, é mais um
uma crítica aí do que questão, uma dúvida, sabe? Para os próximos fóruns, é elevar o nível das perguntas para que a gente consiga exercitar mais aí e consiga chegar no dia da prova já estar preparado pela intensidade da prova que vai vir, entende? Perfeito, perfeito. Obrigado pelo feedback, tá? Até a Virgínia, acho que deu também ali um concorde. Muito bom, tá, tu falar isso, porque a gente, obviamente, não tem um acesso às questões da prova, a gente não pode, né, fazer a prova, ter o acesso às questões. A gente tem a partir de vocês, do feedback que vocês dão. Então, por isso que é tão importante essa colocação. Tá? As questões todas que nós trazemos é através dos feedbacks que vocês dão, né, na saída da prova, nos comentários, lembrei de uma questão que eu não consegui fazer, e etc. Tá? E o ponto principal aqui, Lucas, é trazer realmente para afirmar o conceito, tá? Para afirmar o conceito. Porque não tem muito para onde fugir a partir do momento em que tu entende o raciocínio que tem que fazer em relação à questão, tá? Então, obviamente que eu poderia aqui trazer, como na prova vem, textos enormes para tu pensar as informações, algumas outras questões para confundir, mais densidade de informação, como costuma vir na prova. Mas a ideia principal aqui é a gente debater aqui a execução, porque sabendo fazer, sabendo construir, a gente constrói em cima de uma maior complexidade e tendo isso mais engatilhado, esse raciocínio mais rápido de o que eu preciso fazer, a gente consegue ter mais tempo para entender o que a prova, o enunciado está falando, tá? Mas excelente a tua colocação, eu concordo contigo, né? O famoso treinamento difícil, né? Combate fácil, tá? Obviamente que a prova não vai ser fácil, a prova vai ser porque ela exige, em termos de volume, de questões, o tempo que a gente tem para executar, e o grande ponto, pelo menos que quando eu fiz foi diferencial, tá? É saber chegar na prova com as ferramentas, para tu conseguir executar a questão dentro do tempo que tu tem para executar aquela questão. Tá? Então, ótimo o feedback. Vamos trazer, então, nas próximas questões, nos próximos laboratórios, né? Questões, de repente, com outra forma de apresentar os dados, que aqui nada mais é do que o que precisa ser feito, só que com dados mais limpos. Tá? Eu acredito que é mais ou menos por essa linha, tá? Porque em termos do conceito em si, da execução, acaba não fugindo muito disso aí, não. Fala aí. Não, sim. Sim, você concorda com o que você falou. Quando eu falo a complexidade, é porque ele não vem números casados, assim, não. Eu sei que não vai ter dificuldade nenhuma de você colocar, entendi que você quis exemplificar aí a possibilidade de você utilizar a tecla para colocar, não ficar repetindo o número, tal, tudo, mas a pergunta deles lá, basicamente foi aqui. Só que eles perguntam com um pouco mais de intensidade, assim, igual você falou, tem um pouco mais de complexidade. E, de repente, essa complexidade, quando a gente chegar lá na prova e ver a complexidade já treinado pelo exercício que a gente foi feito, não tem novidade, a gente vai fazer, não se assusta, entende? Agora, é o que você falou, se a TP é desse tamanho as perguntas, dá para filtrar? Dá para filtrar. Não tive problema com o tempo, né? Mas eu acho que depende se a gente já estiver apto aí, ó, a encarar perguntas complexas, vamos ter mais facilidade lá na hora, entende? Eu acabei atrapalhando o tempo aí, né? Mas não, que é isso, imagina. É sempre bom aí o feedback de vocês, porque o curso é feito para vocês, né? E com vocês, no caso, né? Então, sempre se manifesta, coloquem esses pontos que são importantes. Tá? Show de bola. Obrigado aí pela atenção também. Valeu. Bom, vamos agora, então, para nossa questão 3, tá? Lucas é planejador financeiro certificado e está auxiliando um cliente que deseja avaliar a viabilidade de um projeto de investimento com base em critérios financeiros mais realistas. O projeto em questão exige um aporte inicial único, gera 3 fluxos de caixa anuais e, ao final do 4º ano, o principal de volta. No entanto, a cliente deixou claro que os retornos intermediários seriam reinvestidos a uma taxa de 8% ao ano, refletindo a expectativa de retorno dos seus investimentos conservadores. O projeto apresenta os seguintes dados. Então, de novo, aqui eu
tá limpo, né, no caso, ficando fácil a gente coletar os dados, mas só para a gente conseguir trabalhar esse conceito. Investimento inicial, 50 mil. Retorno a cada ano, 20. Tá? Então, mesmo raciocínio que eu falei para vocês na anterior, para a gente pensar na execução e nem tanto no manuseio da HP. Supondo que a taxa de reinvestimento dos fluxos intermediários seja de 8% ao ano, qual que é a TIR modificada ao final do projeto, ao final do 4º ano? E agora? Como é que a gente realiza isso aqui? Tá? Primeiro ponto. O que é a TIR modificada? Alguém se arrisca? Alguém sabe me dizer? A TIR modificada, pessoal, ela considera que os fluxos recebidos nesse projeto, tá, eles vão ser reinvestidos, não no mesmo projeto, vão ser reinvestidos a uma taxa que está expondo aqui na nossa questão. Tá? A TIR tradicional considera o fluxo dentro daquele mesmo projeto, enquanto a TIR modificada considera, então, o que quase nunca acontece, esse primeiro, mais real da gente reinvestir isso em investimentos em investimentos paralelos, por exemplo. Tá? Para ficar mais claro, tá? O exemplo que a gente tem lá, comprei um caminhão, investi para comprar um caminhão e vou fazer frete. Eu vou ter um retorno desse caminhão. Eu consigo pegar esses retornos e reinvestir diretamente, ano a ano, no caminhão? Não vou conseguir reinvestir por conta do volume que eu vou estar gerando. Eu não consigo reinvestir esse no mesmo projeto que eu tinha. Basicamente, eu vou pensar, esses fluxos que eu estou recebendo, eu vou investir num CDB, por exemplo. Que no caso aqui seria um investimento de 8% ao ano, um CDB de 8% ao ano, podemos colocar aqui hipoteticamente. Então, eu invisto os 50 mil e cada 20 mil que eu vou recebendo, eu estou reinvestindo paralelamente a 8% ao ano e eu quero saber qual que é a minha taxa interna de retorno ao final do 4º ano, quando eu recebo todo esse fluxo, mais o valor de volta, tá? O principal de volta. Isso é a TIR modificada. Tá? TIR modificada é jogar os valores de recebimentos todos que nós vamos ter a valor futuro, tá? Sabendo quanto que isso aqui vai ser lá na frente, a essa taxa de investimento, e calcular o quanto que esse investimento inicial, com esses valores jogados lá na frente, vão nos trazer de retorno efetivamente nesse caso, nesse investimento aqui. Tá? Então, conceitualmente é isso. Jogar os valores lá na frente e tirar essa diferença aqui de quanto eu investi e quanto eu tirei considerando esse investimento dos fluxos intermediários. Entendido? Vamos executar? Show de bola. Então, para executar, independente do tamanho da questão, o que vai guiar a gente fazer isso é destacar o que a gente precisa. Minha taxa é 8. Eu tenho aqui um investimento inicial de 50, fluxos a cada ano de 20. Tá? E no final, não está limpo aqui, mas está dizendo que no 4º ano eu recebo de volta o principal. Tá? O que é o principal? Aquilo que eu investi no início. Certo? Então, pergunta, qual que é a TIR modificada ao final do 4º ano? O que a gente precisa aqui? Tá? Primeiro, desenhar. É isso aqui que a gente está lendo na questão. Tá? Eu tenho um desembolso inicial de 50 mil, retornos de 20, 20, 20, e lá no 4º ano eu recebo o principal de volta. Certo? Entendido aqui o fluxo, o desenho do fluxo? Alguém ficou com alguma dúvida no desenho do fluxo? Show de bola. Vamos lá. Então, vamos calcular. Tá? Para facilitar esse cálculo aqui, eu vou... Para facilitar, não, na verdade, só para organizar ele melhor, tá? Eu vou trazer aqui só o Excel para a gente colocar aqui mais claramente o quanto que esses valores vão ser lá na frente. Tá? Então, nós temos aqui, tá? 20 mil, que vai ser recebido no primeiro ano.
20 mil no segundo, 20 mil no terceiro, isso, e 50 mil lá no final. Tá? Vamos fazer o quê? Jogar esses fluxos lá para frente. Considerando aqui meu ano 0 de recebimento. 1, 2, isso, e 3. Tá? O que nós vamos fazer aqui, então? Chamar HP e fazer a utilização das teclas financeiras da HP. Limpei aqui. Vamos lá. Vamos calcular. 0 em HP. 20 mil PV. Temos 1, 2, 3 anos para jogar lá para frente, investidos no hipotético CDB que nós estamos investindo aqui. Então, 3N. Minha taxa de reinvestimento é 8. E joga lá para frente. Esses 20 mil que eu recebi no meu primeiro ano de entrada de caixa aqui, lá na frente, aplicado esse CDB, vai ser 8%. Tá? Então, nós vamos ter esse valor aqui, vai ser 8% lá na frente. Então, vai ser 25 mil aplicado a 8% lá na frente. Tá? Então, esse aqui é meu primeiro fluxo. Para ganhar velocidade aqui, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou só alterar o meu prazo. Tá? Ao invés de inserir tudo de novo aqui, ao invés de inserir tudo de novo, eu vou só mexendo no prazo que eu tenho. O primeiro eu tinha 1, 2 e 3 anos para frente. O segundo, eu vou ter só 2 anos. Então, o segundo investimento intermediário vai ser de 23.328 mil. E o nosso terceiro investimento intermediário, eu vou ter só um ano que ele vai render 8%. Vai ser 21.600 mil lá na frente. Ou seja, jogando todos, e o 50 é o 50 no encerramento aqui do projeto. Não preciso calcular ele, porque ele vai ser recebido principal lá no 4º ano, e quer saber a TIR modificada ao final do 4º ano. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Somar esses valores aqui, que vai ser o meu retorno desse investimento. Tá? Então, podemos somar na mão. Vou somar aqui para facilitar nossa vida. 120.122,24. Tá? Esse é o valor dos meus investimentos intermediários mais o meu principal lá na frente. Tá? Então, temos um retorno de 120.122,24. É o nosso valor futuro. Durante um período de 4 anos. N4. Tá? Nós temos o valor presente, nosso valor de investimento, 50 mil negativo, é o nosso desembolso. E a gente chama o I, que é a nossa taxa interna de retorno, aqui no caso da nossa TIR modificada, 24,50. Tá? Letra A, a nossa alternativa correta. Certo? Então, recapitulando, levantamento de dados, desenho do fluxo, tá? Utilização, tá? Jogar ele lá na frente utilizando as teclas financeiras da HP. Então, eu pego cada um deles e jogo como se eu estivesse reinvestindo cada um. Então, no primeiro vai lá virar 25, o segundo vai virar 23, o terceiro vai virar 21, tá? E a soma deles todos vão ser 120, utilizando a nossa tecla, a nossa HP, a gente chega no nossa resposta, que é TIR modificada de 24,5. Beleza? Entendido? Dúvidas? Gabriel, Diga. eu só me perdi depois do 120 mil, futuro valor, 4N, depois o que vai? Depois que tu insere, o que a gente vai fazer, tá? Nós vamos desenhar esse fluxo na HP, tá? Então, só começando do começo, para ficar mais fácil, tá?
Vamos desenhar o fluxo. 50 mil é o valor que eu estou colocando em investimento. CHS, PV. Tá? Esse valor virou lá na frente, quanto? O 120, confere? Então, lá na frente, Isso aí, 120, 122. Uhum. Isso. Então, os 50 mil investidos virou isso. Tá? Meu FV. Em quanto tempo isso se tornou, né, os 50 se tornou 120? Em 4 anos. Certo? Aí, puxando aqui o nosso I, para saber a nossa taxa interna, a nossa taxa interna de retorno modificada, 24,50. Assim é mais fácil, mas dá para fazer o delta percentual dos 50 por 120, daí vai dar em 4 períodos, e daí eleva ali nos 4 períodos, que vai dar na mesma, né? Também é uma forma de fazer. Tá? Eu acabo preferindo as teclas financeiras aqui porque entra no raciocínio padrão. Né? Não precisa pensar diferente, pensar no padrão, digamos assim, que é que mais vai usar. Né? Mas funciona legal também. Mas dessa forma vai ficar mais rápido, né? E até é uma forma de conferir, né, se chegou no mesma resposta pelos dois meios. Né? Obviamente, na prova, né, o ideal é a gente ter bastante conforto para ter precisão no cálculo, para não perder tempo, mas sim, né, toda forma de saber fazer é válida. Pegou, Daniel? Ficou claro agora? Sim, peguei sim. Tudo certo. Valeu. Show de bola, valeu. Bora para a próxima. Questão número 4. Então, nós temos aqui um fundo obteve 18% ao ano, um retorno de 18% ao ano, com desvio padrão de 12 e beta de 1,1. A taxa livre de risco é 6%. Qual que é o índice Sharpe e o índice Treynor? Tá? De novo, o objetivo aqui é bater o conceito, tá? Então, por isso que a gente está... bom comentário, tá? A gente está trazendo aqui saber fazer, pescar lá dentro da questão, né? Realmente exercitar, saber fazer, saber o que tu usa para quem aqui, tá? E saber também os conceitos também ajudam bastante na leitura do texto, tá? Esse que é o ponto. Eu trouxe especificamente porque houve relatos aí que de fato caiu aí Sharpe e Treynor mais ou menos nesse padrão, tá? O que acontece, pessoal? A gente tem aqui índices, tá? Uma análise de índices, no caso Sharpe e Treynor. O índice, ele reflete algo. No caso do Sharpe e Treynor, eles são índices de eficiência. Basicamente, ele é uma medida de comparação entre duas variáveis. O Sharpe, ele acaba sendo um índice que mede o risco-retorno específico de um ativo. Tá? Enquanto o Treynor acaba medindo esse risco, mas com a correlação ao mercado. Beleza? Então, o Sharpe é específico. Treynor, mercado. Certo? Só de saber isso, e, obviamente, trazendo conhecimento de que é beta e o que é desvio padrão, já te dá uma luz na execução da prova. Tá? Na execução da questão na prova. Por quê? Porque o índice Treynor, se ele mede mercado, e o beta, ele reflete a correlação de um determinado ativo com o mercado, já facilita para eu saber que quando eu vou calcular Treynor, eu vou usar beta. E o desvio padrão, que é a volatilidade específica daquele ativo, é o quanto aquele ativo oscila,
eu vou usar no Sharpe. Tá? Essa é uma forma, tecnicamente, de lembrar qual que eu vou usar em cada um deles. Beleza? Então, trainer relativo ao mercado, beta é a correlação com o mercado, beta, trainer. Sharp é o específico, a volatilidade específica do ativo, desvio padrão, é falado ali da volatilidade do ativo, vou usar para calcular o Sharp. Beleza? Já separamos uma coisa de outra aqui. Tá? Quando a gente vai calcular fazer um cálculo de índice, uma comparação de risco-retorno, tá? O que a gente vai utilizar aqui? Bom, a questão está nos dando retorno do fundo e taxa livre de risco. Na fórmula, tanto do Sharpe quanto do Trainer, eu vou utilizar o retorno menos o nosso chamado risk-free, nossa taxa livre de risco. Porque isso aqui é o nosso prêmio de risco. É o quanto eu estou tendo de retorno acima da minha taxa livre. Em cima da minha taxa, digamos assim, padrão. Tá? Nesse caso aqui, então, nós vamos utilizar o meu prêmio de risco dividido pelo meu desvio padrão para calcular o Sharp, tá? Ou o meu beta para calcular o trainer. Beleza? Como me passou rápido ali, como tem várias formas da gente lembrar disso também. Eu falei da forma mais técnica, quando a gente fala de beta, a gente lembra de mercado, por isso que eu correlaciono com o trainer, é mais fácil. Também tem a forma de trainer, tem o T de beta, tá? Então é uma forma também, trainer, tá? Assim como o desvio padrão tem o S de Sharp. Então, seja da forma com que for, o importante é lembrar que Sharp usa desvio padrão e trainer usa o beta. Beleza? Diga, Virginia. Boa noite, Gabriel. Só para lembrar uma dica que o Lucas falou na aula, que desde que eu fiz o CER, lá em 2022, eu nunca esqueci. Ele disse que o seguinte, o trainer gosta da beta. Pronto, não esqueci mais. Boa. Pô, excelente. E aí o outro, então assim, se o trainer gosta da beta, o Sharp é o desvio padrão. Boa, boa. Boa lembrança, ótimo também. Tudo é válido, tá, pessoal? Tudo é válido. Lembrando ali do que é cada um, isso aqui se torna mais fácil, tá? Então, beleza, o trainer gosta da beta, o Sharp tem essa de desvio padrão, tá? Como queiram. O trainer é relativo ao mercado, beta é o nosso índice que correlaciona com o mercado, tá? Então, agora vamos para a parte fácil, né? Agora é a parte fácil. Sabendo que isso aqui não tem como errarmos, né? Então, o que a gente precisa fazer? Tá? Eu apaguei, mas deixa eu manter ele aqui. Vamos lá. A base para o cálculo acaba sendo praticamente a mesma. Para nós calcularmos, tá? o beta primeiro, o Sharp primeiro, tá? Nós vamos utilizar o retorno. No caso, o retorno é 18. Como estão em percentual, a gente pode já utilizar diretamente aqui, tirar dele a taxa livre de risco, os nossos 6%, e dividir pelo desvio padrão ou beta? Desvio padrão. Eu vou acreditar que estavam com os microfones fechados. Do padrão, tá na formulazinha ali. Não tem mistério, né? Então, vamos lá. Eu, sinceramente, eu não decoro muito isso aí, porque como a fórmula tá dada ali, eu acabo vendo qual é o beta, qual é que é o outro e segue a vida.
Olivier, eu também pensei isso, tá? Cheguei lá, fiz confusão e errei as duas questões. Queria morrer. Vamos lá. Então, 18, tá? Que é o nosso retorno, menos nosso risk-free, 12, dividido pelo nosso desvio padrão, Sharp 1. Beleza? Para cada um de risco, esse fundo entrega 1 de retorno. Tá? Temos, então, Sharp 1. Eliminamos a B. Vamos para o trainer. Gosta da beta. De novo, a base vai continuar, 18, 6 menos, meu prêmio de risco. O que vai mudar vai ser que, ao invés da utilização do desvio padrão, nós vamos utilizar 1.1 beta. (10.91), alternativa A. Fechado? Então, várias formas aí de lembrar. O importante é correlacionar, tá, cada um deles. Saber, conceitualmente, que o desvio padrão, o Sharp, é o risco-retorno do ativo em relação à volatilidade dele, ao risco dele específico, enquanto o trainer é relativo ao mercado, correlacionando com o mercado. Tá? O risco-retorno relacionado com o mercado. Se ele é mais defensivo, se ele é mais agressivo em relação ao mercado. Tá? Então, uma mede eficiência específica, a outra mede eficiência frente ao mercado. Tá? E chegamos aqui, tá, na nossa última questão, questão número 5. A questão aqui, tá? Bom, vamos ler ela primeiro. O fundo de debêntures incentivado de longo prazo apresentou as seguintes rentabilidades mensais nos últimos 5 meses: 0,9, 0,7, 1,1, 0,5 e 1,3%. A taxa de administração é de 1,5 ao ano. A inflação no período foi de 0,6 ao mês. Qual a rentabilidade líquida e real acumulada no período? Tá? A questão aqui está tratando, então, de rentabilidade real e líquida, tá? Ou seja, quanto o fundo rendeu depois de descontar todas as taxas e a inflação. Tá? É muito comum a gente olhar só o retorno bruto, né? O investidor olhar só o retorno bruto, e se a gente não prestar atenção nisso, o rendimento pode ser corroído aí por taxas e a perda do valor do dinheiro no tempo, tá? A perda do poder de compra, a inflação corroendo aí também o retorno, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Basicamente, organizar no primeiro momento, tá? Para depois a gente começar a sair calculando. Primeiro ponto, tá? Nós temos aqui as rentabilidades mensais. Beleza? Se nós somarmos todas elas, nós vamos chegar na rentabilidade nominal. Confere? Chegando à rentabilidade nominal, o que a gente precisa fazer? Descontar as nossas taxas. O que nós temos de taxa aqui? 1,5 ao ano de taxa de administração. Então, tirando a nossa taxa de administração, nós vamos chegar no quê? Rentabilidade líquida, confere? Então, nominal, tiramos as taxas, rentabilidade líquida. O que precisa ser feito agora? Descontar a inflação do período. Beleza? O resultado disso aqui tem que ser a nossa alternativa. Estamos de acordo? Sim ou não? Falem comigo.
Na teoria, sim. Na teoria, sim? A teoria estamos na mesma página? Tá, beleza. Vamos lá, então. Vou deixar esse esquema aí na tela para a gente organizar a nossa vida, tá? Então, vamos lá. Vou fazer na calculadora, tá? Direto, não vou puxar aqui o Excel para ficar mais visual, porque eu acredito que não vai ser necessário, mas se for, a gente faz mais um detalhe, tá? O que a gente precisa fazer aqui, então? Primeira coisa, 0 HP. Vamos calcular a rentabilidade nominal, que é o somatório das rentabilidades ali dos 5 meses. O que nós temos de rentabilidade nominal? 0,9. Preciso passar para fator de taxa para eu poder somar uma com a outra. Então, eu vou dividir por 100 e somar 1. Deixa eu aumentar as casas decimais aqui. Beleza? Passei para fator de taxa. Storage, STO 1. Estou guardando. Pode anotar no canto da folha. Estou guardando a caixinha 1. Meu segundo mês, 0,7. Mesma coisa. 100 divide 1 mais. Passei para fator de taxa. Storage 2. No segundo mês está salvo. Terceiro mês, 1,1. 100 divide 1 mais. Caixinha 3 está salvo. 0,5. 100 divide 1 mais. Mês 4, ok. E o último mês, 1,3. 100 divide 1 mais. Salvamos aqui na caixinha 5. Temos, então, a rentabilidade de todos os meses salvas nos meses respectivos ali das caixinhas. Beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Somar para a gente saber qual que é a rentabilidade nominal acumulada. Tá? Então, RCL1, eu chamei a primeira. Tá? Dei um Enter aqui e vou chamar a 2 e multiplicar. Porque o somatório aqui é multiplicação. Certo? Beleza. Olha só, o que a gente está falando sobre isso? Opa. Beleza. Somei o mês 1 e mês 2. Mês 1 e mês 2, a rentabilidade acumulada está aqui. 1,01606. Tá? O que daria 1,606 de rentabilidade se a gente trouxesse para percentual. Tá? Beleza. Vamos somar o terceiro mês. RCL 3 vezes. Somei o terceiro mês. Vou chamar o quarto mês. Somei o quarto mês. E vou chamar o quinto mês. Ok? Somei a rentabilidade mês a mês aqui. Minha rentabilidade acumulada dos 5 meses está na tela. Tá? Já passa a palavra, Suzana. Minha rentabilidade está na tela. Tá? O que eu vou fazer aqui? Só para a gente visualizar. Tá? 1 menos 100 vezes trouxe para percentual. Beleza? Então, nós temos o quê? Chegamos na rentabilidade nominal de 4,58, o acumulado desses... O 5 ficou... 58, o acumulado desses 5 meses. Tá? Só arredondei ele, pessoal, para ficar 2 casas depois da vírgula. Tá? Só para visualizar. 4,58. Beleza? Diga, Suzana. Quer falar agora? Se você colocar 100% e depois você somar a taxa, não é mais simples? Acho que você demora um pouco menos, né? Mais rápido. É tipo assim, botar R$100, né? Aí, Isso. R$100 é cota, R$100, 0,09% mais. Aí, 0,07% mais. Depois você tira os 100 e já tá lá, né? Acho que fica mais rápido. Pode ser, pode ser. É uma outra forma, né? Isso, pode ser também. Tá? Beleza. Achamos aqui, então, nossa rentabilidade nominal. Chegamos no 458, é o que importa. Tá?
só não somem as rentabilidades, né? Só somar. Vai chegar perto, mas não vai ser exato, né? E pode dar problema. Então, faça ali da maneira... Bateu certinho aqui. Show de bola. Temos a rentabilidade nominal, vamos agora para a taxa de administração. Tá? Então, eu só vou fazer o seguinte, sem dividir mais, deixa eu preservar aqui nosso cálculo da nossa taxa, da nossa rentabilidade nominal, vou salvar na caixinha 7. Tá? Beleza, taxa de administração. Nós temos que a taxa de administração é 1,5% ao ano. Tá? Então, vou passar para fator de taxa. 100 divide 1 mais. E eu tenho para 1 ano, só que eu preciso para quanto tempo? 5, confere? O que eu prefiro fazer? Tá? Eu prefiro fazer ela quero para 1 mês. Tá? Tenho para 12, divido e elevo. Tá? E aqui eu estou enxergando a minha taxa de administração ao mês. Ok? Como eu quero para 5 meses, eu vou elevar ela na 5. Ok? E aí eu descubro que minha taxa de administração para 5 meses, ela é de 0,62229. Certo? Então, Poderia fazer direto também, né? Colocar para 5 meses e tenho. Isso, poderia, exatamente. Vamos lá, dá para chegar no mesmo lugar, tá? O que eu digo que eu prefiro fazer assim, tá? Porque já é o automatizado, eu já penso assim, entendeu? Daí eu não preciso pensar no período de tempo, eu consigo levar. Mas dá para fazer direto. Você vai pular, dar um pulo, né, em 3 cliques que vai dar aqui. Vai ganhar um tempo ali. Eu tenho mais conforto. E aí vai de cada um. Eu tenho mais conforto de passar para o mensal e depois levar na quantidade que eu quero. Daí eu consigo ir para mais, menos, quantas vezes eu quiser, porque eu já consigo definir ali a taxa mensal, entendeu? Só para usar ela como unidade, uma referência. Mas vale também, tá, Suzana? Até um raciocínio mais rápido compensa usar isso aí. Beleza? Então, nós temos taxa de administração de 0,62. Essa é a nossa taxa de administração no período. Tá? Faltando espaço. Deixa no cantinho aqui. Chegamos aqui? Alguém não chegou aqui no 0,62 de administração? Para 5 meses? Vamos lá, então. O que a gente precisa fazer aqui? 100 divide 1 mais, passei ela para fator de taxa, de novo. Tá? Por hábito, eu vou salvar ela. Caso eu precise refazer o cálculo para confirmar, já tenho ela guardada aqui. Tá? Guarda na caixinha 8. Por quê? Porque eu guardei na caixinha 1 também, na caixinha 7, a minha taxa nominal, minha rentabilidade nominal. Tá? E o que eu preciso fazer agora é tirar uma pela outra. É subtrair. Tirar essa taxa que eu tive de administração para saber a rentabilidade líquida, que é o que a gente está buscando agora. Beleza? Então, nós vamos pegar a rentabilidade nominal, puxar a taxa de administração e subtrair uma pela outra, que em taxas nós vamos dividi-las. Certo? Então, 1 menos 100 vezes para nós vermos ela em percentual. Meu retorno líquido, depois de descontar a taxa de administração, é 3,93%. Tá? Paramos aqui? Seria uma alternativa quentinha aqui esperando pela gente. Tá? Mas não, a gente sabe que ele está pedindo na questão a alternativa rentabilidade real e líquida. E o real a gente vai precisar trabalhar com a inflação no período. Tá? Vamos lá, então, para a gente
utilizar a inflação, calcular a inflação, tá? Trazendo HP de volta. Então, guardar a nossa rentabilidade real, a rentabilidade líquida, lá no 9, tá? E agora, nós temos 6%, 0,6% ao mês, tá? E aí a gente vai usar aquilo que eu tinha comentado sobre mandar, né, a taxa de administração que está ao mês lá para o acumulado 5, que nada mais é do que pegar os nossos 0,6 de inflação, passar para fator de taxa e elevar para 5 meses. Tá? Essa aqui é a minha inflação acumulada para 5 meses. 3. Ficou assim. 3,04, vamos dizer. Arredondando. Certo? Chegamos à inflação? Alguém ficou pelo caminho? Não, né? Então, chegamos à inflação. O que precisamos fazer agora é tirar a inflação da nossa rentabilidade líquida. Tá? Então, nossa inflação já está aqui. 100 divide 1 mais, salvei. Nós já tínhamos aqui a nossa rentabilidade líquida, já em fator de taxa, que é o nosso 3,93 dividido por 100 mais 1. Nossa inflação, já também em fator de taxa. Vou dividir um pelo outro. Vou passar para percentual, 1 menos 100 vezes. Está aqui a nossa rentabilidade real e líquida no período. 0,87, alternativa letra C. Beleza, pessoal? Chegamos junto? E aí, Olivier? Clareou um pouco? Clareou. Eu tinha descontado a taxa de administração como desconto mesmo. Eu peguei os 62% e diminuí, eu não fiz a divisão. Boa. Então, temos aqui a nossa alternativa C como alternativa correta, a rentabilidade real e líquida, então descontando as taxas e a inflação. Tá? O que poderia aqui, questão de imposto de renda, entrar ainda para a gente chegar na rentabilidade líquida. O imposto de renda seria tirado aqui juntamente com a taxa de administração, no caso, seria um ativo isento. Então, também trazendo aqui um pouco mais de dados que poderiam ter, né? Mas temos aqui, então, o nosso resultado. A alternativa C é a nossa alternativa correta. Tá? Bom. Vencemos aqui nossas 5 questões. Só uma dúvida. Se tivesse aí o IR para a gente descontar também, a gente iria fazer o cálculo do IR depois da taxa de administração ou antes? O IR, ele vai ser depois da taxa de administração. Tá? Ok. E a inflação por último? A inflação é por último. Vai tirar os dois ali e depois vai tirar a inflação por último. Sempre, tá?